Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês de novo. Hoje a gente vai fazer a correção da prova da língua portuguesa de investigador, tá? Polícia Civil, né? Que teve aí no domingo. E a gente vai fazer a correção aqui para vocês, tá bom? Tem um primeiro texto aqui, ó, ir ao mesmo lugar. Como sempre dizemos, estamos vivendo amplamente realidades virtuais. Conhecemos o mundo através da televisão, que muitas vezes não retrata tal como é, mas trata de reconstruí-lo ou até mesmo construí-lo novamente. Cada vez mais vemos apenas simulacros da realidade, quer dizer, simulações da realidade, né? Contudo, hoje as pessoas começam a viajar como nunca antes. Cada vez mais gente cujos os pais foram no máximo a uma cidade vizinha declara que visitou lugares com os quais eu, viajante compulsivo, ou melhor, profissional, ainda me limito a sonhar. Não deveríamos, portanto, ver esta paixão turística como uma forma de fugir da realidade virtual para ver a própria coisa? O turismo representa para muitos um modo de se reapropriar do mundo. Só que antes a experiência da viagem era decisiva, voltávamos diferentes do que éramos enquanto agora só se encontra gente que volta sem ter sido tocada minimamente pela fascinação do outro lugar. Talvez isso aconteça porque hoje os locais de peregrinação real fazem o possível para ficarem parecidos com os locais de peregrinação virtual. Tudo o que o local turístico deseja é ficar igual à sua própria imagem glamorizada pela mídia. Ocorre também que todos os lugares tendem a se parecer e dessa vez a globalização tem tudo a ver com a história. Penso em alguns lugares mágicos de Paris, onde pouco a pouco estão desaparecendo os velhos restaurantes, as livrarias, a meia-luz, as lojinhas dos velhos artesãos, substituídos por lojas de estilistas internacionais, que por sua vez são as mesmas que podemos encontrar em Nova York, Londres, Milão. As principais ruas das grandes cidades se parecem cada vez mais umas com as outras, além de exibirem as mesmas lojas. Quando tudo for igual a tudo, ninguém mais fará turismo para descobrir o mundo verdadeiro, mas para encontrar sempre, onde quer que esteja, aquilo que já conhece e que poderia ver perfeitamente ficando em casa diante da TV. Então aqui ele faz uma crítica, né? Isso aqui que ele está fazendo é uma crítica, porque ele está dizendo assim que a mídia, né? Ela torna tão fácil, o mundo virtual é tão igual ao mundo real, né? O mundo real agora ele quer ser como o virtual apresenta. Então hoje a gente tem, por exemplo, o Google, né? Que tem o Google Maps, que se você abrir, você vai verificar lá, qualquer lugar que você quiser, você pode andar por lá e verificar a cidade, as ruas, como se você estivesse lá. Então, o que as cidades têm feito ultimamente, os lugares têm feito? Eles têm procurado ficar o mais igual, né, o mais glamorizada, como está dizendo aqui, ó, que é o que aparece a imagem dele no Google, vamos supor. Então a pessoa vai lá já procurando aquele lugar que ela viu no Google. Então ela não vai descobrir nada. Ela só vai lá para ver uma coisa que ela já viu lá no Google, entendeu? Então não tem mais aquela expectativa, aquela novidade, né? Aquele estímulo, aquela coisa de antigamente. Tá dizendo também aqui, ó, tudo tá ficando muito igual, né? Cadê aquela preciosidade do tempo antigo, aqueles artesãos, tipo, como ele tá falando aqui da cidade de Paris, né? Aquelas livrarias à meia luz, né? Coisas diferentes, não tudo muito igual, né? Se você encontra lá, você encontra em Nova York, em Londres, em Milão. Quer dizer, o mundo fica mais fácil você olhar pela televisão, né? Se é tudo igual, então para que eu vou ficar viajando por aí perdendo meu tempo? Pela televisão eu vejo tudo. É isso que ele está dizendo aqui, tá? Para o autor, a experiência de viajar, então vamos verificar aqui qual seria a nossa resposta correta aqui, tá? Para o autor. Então vamos ver lá. É muito mais completa atualmente, em vista do poder da televisão, é mais completa, não é isso que ele disse. Revela-se em geral frustrante, já que é comum deparar-se com uma realidade muito aquém daquilo que é alardeado na televisão. Não, não é isso que acontece, é igual. Esvaziou-se, visto que o esforço para dar aos locais turísticos a aparência divulgada na mídia priva-os daquilo que outrora os particularizava. Pode ser essa. Melhorou,
pois o conhecimento virtual prévio dos lugares cria condição para que os turistas estabeleçam. Não, não é isso que ele disse. É uma experiência mais completa em destinos como ruas de Paris? Não, não foi isso que ele disse, foi exatamente o contrário. Então, qual seria a resposta mais correta aí? Esvaziou-se. A letra C, visto que o esforço para dar aos locais turísticos a aparência divulgada da mídia, né, priva-os daquilo que outrora os particularizava, como aqueles fatos lá, né, os artesãos lá de Paris, né, as livrarias à meia luz, coisas, né, que é só deles. Agora não, agora tá tudo muito igual, certo? Então aqui pra gente, ó, a nossa letra correta, né? Deixa eu pegar aqui minha caneta, seria a letra C, tá bom? Vamos lá para a próxima. A frase do primeiro parágrafo. Cada vez mais vemos apenas simulacros da realidade. Refere-se à ideia presente no texto, segundo a qual, vamos ver, o que significa isso, simulacros da realidade? Vamos ver lá. O mundo que nos chega por meio da televisão resulta de uma reorganização da realidade. Será que é isso? Vamos ver a outra. O conhecimento do significado real de um local requer muito mais que meras viagens casuais. Não, né? Vamos ver a outra. A imersão em diferentes culturas é imprescindível para a compreensão de fato do mundo. Olha, veja bem, gente, você tem que ver o que ele disse aqui na frase, tá? Cada vez mais vemos apenas simulacros, simuladores da realidade. Ó, o mundo que nos chega por meio da TV resulta de uma reorganização da realidade. Essa é a verdade que ele enxerga aqui nesse texto. Olha as outras, ó. A imersão em culturas diferentes, ele nem falou sobre isso, né? Afinidade com a cultura local determina o quanto a experiência turística será significativa? Não. As novas mídias de comunicação potencializam a sensibilidade para aprender a realidade? Também não. Olha, a correta aqui, ó, é a letra A, tá bom? Letra A é a mais certa aqui. Número 3, vamos ver aqui. Considere a passagem do segundo parágrafo. O turismo apresenta para muitos um modo de se reapropriar do mundo. Só que antes a experiência da viagem era decisiva. Voltávamos diferentes do que éramos a partir. No contexto, a expressão destacada introduz uma oração que estabelece com a anterior uma relação, vamos ver aqui, o sentido, né? Ele quer saber qual o sentido que ela estabelece com a anterior. Vamos ver, o turismo representa para muitos um modo de se reapropriar do mundo, né? Agora, só que antes a experiência da viagem era decisiva, voltávamos diferentes do que éramos. Olha, quer dizer, olha, é bom, é uma forma de se reapropriar do mundo, né? De participar, de entender, de conhecer melhor, só que quando eu coloco só que, eu quero dizer mas, porém, contudo, entretanto, todavia, eu estou dando uma oposição ao que eu acabei de dizer. Então, aqui, ó, sem olhar nada ali, eu vou direto na letra D, contraste. Tá vendo? Contraste é uma oposição. Só que quer dizer mais, né? Pensando bem, contudo, entretanto, todavia, essa experiência, né? Era decisiva, né? Agora, né? Então, vamos ver. É a letra T, tá? Contraste, oposição, é a mesma coisa, tá bom? Adversidade, ó, no entanto, contudo, entretanto, todavia, mas, certo? Número 4, a frase do segundo parágrafo. Visitou lugares com os quais eu ainda me limito a sonhar. Sonhar. Tá bom. Permanece em conformidade com a norma culta na regência verbal e com o sentido compatível do texto original, com o verbo destacado substituído por. Bom, vamos olhar as frases aqui, deixa eu ver. Ó, o que eu percebi aqui? Visitou lugares dos quais, olha, veja bem, dos quais, com os quais, nos quais, dos quais, os quais. Isso aqui, gente, é o uso do pronome relativo. Como que eu sei que é um pronome relativo? Porque antes dele tem um antecedente, que pode ser uma coisa ou uma pessoa. Aqui eu tenho uma coisa, né? Então eu poderia colocar aqui, por ser a palavra lugar, eu poderia utilizar a palavra onde, poderia utilizar a palavra que,
e posso trocar pela palavra qual. Então, isso aqui é o uso do pronome relativo. No caso do uso do pronome relativo, para você colocar este pronome relativo aqui no caso, ele usou a palavra qual, ótimo. Só que eu tenho que procurar o verbo, né? Me limito a idealizar. Quem idealiza, idealiza o quê, certo? Então, ó, se aqui deu um o quê, é porque é um VTD. E quando é um VTD, você vai colocar somente aqui, ó, somente a palavra que, ou simplesmente os quais, e não dos quais. Só colocaria dos quais se o verbo idealizar me soltasse, né, uma pergunta do tipo de que, idealizar de que, não é o caso. Quem idealiza, idealiza o que, é um VTD. Vamos para o de baixo. Ainda me limito a imaginar. Quem imagina, imagina o que, é um VTD. VTD. Então, vamos ver o que ele colocou aqui, ó. Com os quais, não, já era. Não tem com, certo? Seria somente os quais. Ou que. Visitou lugares, aqui ele colocou nos quais. Ó, você tem que lembrar que o no é o em mais o o, certo? Então, quem almeja, almeja o que, tá? Não tem nada de em. De forma alguma vai aparecer a preposição em aqui. Então, isso aqui tá errado. Pensar. Ó, ainda me limito a pensar. Quem pensa, pensa o quê? Certo? Ele colocou aqui, ó, do. Nada disso, tá errado. Pode ser também pensar em que, né? Mas aqui de qualquer forma tá errado. Agora, fantasiar. Quem fantasia, fantasia o quê? Ó, os quais. Perfeito, ó. É essa daqui. Essa é a resposta correta, conforme a regência do pronome relativo. Tá bom? Número 5. Deixa eu descer aqui para ficar mais fácil para a gente ver. Inserção da vírgula. Tá, vamos analisar então o uso da vírgula. Vamos olhar aqui. Hoje, os locais de peregrinação real, vírgula, fazem, ó. Veja bem, quais são os erros gravíssimos na colocação da vírgula? Você separar o sujeito do predicado, separar o verbo do objeto, separar os adjuntos do substantivo. Então, aqui, ó, local de peregrinação real fazem, os locais fazem, quem é que faz? Os locais de peregrinação real. Isso aqui é o sujeito, ó. Você está separando do verbo, do predicado. Então, tá errado. As principais ruas da cidade se parecem, ó, de novo aqui, ó, tá separando o sujeito do predicado. O turismo representa para muitos um modo de se. Ele colocou uma vírgula aqui. Olha, ele fez errado. Se ele tivesse feito isso aqui, ó, tava correto, ó. Para muitos, quer dizer, em relação a quem ele está pensando, seria uma locução adverbial. Isso daqui eu posso separar, devo separar por vírgula, está no meio da oração. Então, turismo representa para muitos um modo, né? Aí seria o correto, mas do jeito que ele fez aqui, não colocou a vírgula aqui, errado. Agora só se encontra gente que volta sem ter sido tocada. Sem ter sido tocada minimamente pela fascinação de outro lugar. Vamos ver aqui. Agora só se encontra gente que volta sem ter sido. Olha, tá vendo aqui que ele colocou uma vírgula? Então, sem ter sido tocada, ó, ele teria que ter separado aqui, ó, minimamente, certo? Ou então separar assim, agora só se encontra gente, vírgula, que volta sem ter sido tocada, vírgula, minimamente, vírgula, aí estaria certo. Então, eu estaria separando aqui, ó, uma oração adjetiva explicativa, porque vem após, é um pronome relativo, isso aqui se refere à palavra gente. Então, ela é explicativa, posso colocar entre vírgulas. Ele não fez isso. Então, minimamente é um advérbio, eu posso separar por vírgulas. Ele não fez, ele fez errado. Ele colocou uma vírgula aqui separando o quê? Nada, né? Fez totalmente errado. Então, esta vírgula teria que estar em relação a essa, colocar mais uma vírgula aqui, ou eu colocar a vírgula aqui, ó, separando a oração adjetiva e também aqui, ó, no advérbio, tá bom? Então, tá errada também. Ocorre também que todos os locais tendem a se parecer e, desta vez, a globalização tem tudo a ver com a história. Ó, ocorre também que todos os locais tendem a se parecer, vírgula, e esse e é uma conjunção aditiva, né? Então, aqui, todos os locais tendem a se parecer. E
A globalização tem tudo a ver dessa vez, né? A globalização tem tudo a ver. Olha, nesta primeira oração, o sujeito é os locais. Na segunda oração, é globalização. Toda vez que você tem um e que indica adição com sujeitos diferentes, você pode colocar a vírgula. É facultativo. Então, essa daqui, ó, é a certa. É a letra E, tá? Número 5, letra E. Vamos ver agora aqui, tem mais um texto. Vamos dar uma lida aqui. Nesta semana eu quase recobrei, não coloquei ali vamos ver o título, né? Especialistas deveriam se impor pela competência, não pelo lobby. Lobby, você sabe o que é lobby? Lobby é quando eu pressiono alguém para fazer alguma coisa, uma propaganda ou alguma coisa política. Eu quero que ele faça do meu jeito, então eu pressiono, tá? Isso é lobby. Nesta semana, eu quase recobrei minha fé na humanidade. Com a retomada das aulas presenciais, perguntei a meu filho David, que cursa 2 faculdades, como ele faria com a educação física. O menino me olhou como se viesse de Saturno e me explicou, para minha surpresa, que a educação física não é mais disciplina obrigatória no ensino superior, né? Ao contrário do que, vamos colocar aqui para baixo. Ao contrário do que acontecia com o meu tempo, a molecada não precisa mais submeter-se a aulas de educação física para obter o seu diploma. Não me entendam mal, sou um entusiasta da atividade física. Há mais de 20 anos corro quase que diariamente. Recomendo a todos que se mexam, se possível, sob a orientação de um profissional. Mas sou veementemente contrário ao hábito corporativista, tão disseminado por aqui, de sequestrar o poder do Estado para criar reservas de mercado. Acredito em ciência e estudo. Vale a pena procurar um especialista, mas fazê-lo deve ser uma escolha, não uma obrigatoriedade. Numa sociedade funcional, você recorre aos serviços de um profissional, seja educador físico, advogado ou qualquer outro, porque ele oferece um saber, uma experiência que lhe interessam, não porque a lei o obriga a fazê-lo. Em outras palavras, os especialistas deveriam se impor por sua competência e não por seus lobbies, quer dizer, por ter sido forçado, né, a fazer aquilo. O leitor atento deve ter percebido que enfiei um quase ali no começo do texto, embora tenha ficado feliz ao descobrir que a educação física não é mais requisito para um diploma universitário. Ao investigar melhor como isso aconteceu, fiquei com a impressão de que a desobrigatoriedade não veio porque os legisladores e conselheiros ficaram mais sábios, não, mas porque o lobby dos donos de faculdade, né, é mais forte do que os professores de educação física. Vocês entenderam, né? Então ele está dizendo assim, eles foram forçados, né, a considerar que a educação física agora não repete mais ninguém. Então não foi porque eles decidiram que isso não era necessário para o aluno, não, porque foram forçados pelos donos das faculdades. Assim, aqui ele coloca o que é lobby para vocês, né? Tá bom. Vamos lá para a pergunta, então, a pergunta número 6, tá? O autor do texto manifesta uma oposição à necessidade de formação de nível superior para ocupações práticas como educação física. Nada a ver, né? Não falou nada disso. Necessidade de formação. Não. Influência de interesses externos em decisões que deveriam caber apenas ao poder público? Pode ser. Cultura educacional que condena jovens a uma rotina estafante? Não tem nada a ver, não falou nada disso. Extinção da educação física como requisito para a obtenção de diploma? Também não é nada disso. Ela não é mais obrigatória, mas não é, né, não foi extinta como requisito de obter o diploma. Liberdade dada às universidades para decidir pela contratação? Muito pelo contrário, que é por meio do lobby lá. Então, olha, para mim essa daqui, ó, influência de interesses externos, no caso do dono da faculdade, por exemplo, né? E aqui, decisões que deveriam caber ao poder público, certo? Então, essa é a resposta correta, tá bom? Vamos lá para o número 7. São todas acentuadas em atendimento à mesma regra de acentuação. Ó, regra de acentuação, oxítona, paroxítona, proparoxítona, regra do hífen, regra do ditongo aberto, né? É isso daí que a gente vai ter que analisar. Vamos ver, vou olhar uma por uma.
possível. Ó, essa palavra aqui é uma paroxítona, a sílaba número 2. Olha, eu ensino dessa forma aqui, ó. Cadeira. Então, você tem cadeira, separei a sílaba. Essa é a sílaba 1, essa é a 2 e essa é a 3. Tá vendo? Eu faço do final para o começo, aqui, ó. 1, 2, 3. Se a mais forte é essa, ela é oxítona, essa aqui é a paroxítona e essa daqui é a proparoxítona, certo? Então, se a número 1 é mais forte, a oxítona, a 2 é a paroxítona e a 3 é a pro, certo? Então, aqui, ó, possível, a número 2 é a mais forte. Vamos ver essa daqui, hábito. Essa daqui, ó, é a número 3, já são regras diferentes. Ciência, essa é a número 2, tá? Então, vamos analisar aqui, ó. Possível é uma paroxítona terminada em L. Ciência, uma paroxítona terminada em ditongo. Toda paroxítona terminada em ditongo leva acento. E aqui eu tenho uma proparoxítona. Todas são acentuadas, essa é a regra. Então, aqui as regras são diferentes, tá? Aqui, ó, fé, você tem um monossílabo tônico. Monossílabo só é acentuado se ele terminar em A, E e O. Então, pá, pó, ré, né? Leva acento por quê? Monossílabo. Então, se terminar em A, E, O, né? Com S ou não, né? Plural ou não, leva acento, tá bom? Então, essa aqui é uma regra de monossílabo. Já vi que isso aqui não é um monossílabo, né? Ó, obrigatória, ó, a número 2 é mais forte, uma paroxítona. E possível, ó, também é uma paroxítona. Paroxítona terminada em ditongo, paroxítona terminada em L. Totalmente diferentes as regras, né? Vamos ver essa daqui. Ó, obrigatória, paroxítona terminada em ditongo, experiência, paroxítona terminada em ditongo, e aqui eu tenho sabios. Vou voltar já nessa daqui. Fé, já falei para vocês que é monossílabo, né? Ó, física é proparoxítona, ó, regras diferentes. Competência, paroxítona terminada em ditongo, diferentes. Você, oxítona terminada em E. A oxítona, ela é acentuada quando ela termina em A, E, O, em e ens. Ó, A, E, O, em e ens, oxítona leva acento. É o caso do você. Então, essa é uma oxítona, a número 1 é mais forte. Competência, paroxítona terminada em ditongo. E sábio, olha, gente, a separação da palavra sábio é assim, ó. Sábios, sábios é proparoxítona, tá? E todas as proparoxítonas são acentuadas. Eu sei que a prova colocou essa daqui como correta, ó, tá vendo? Essa alternativa aqui como correta. Mas, gente, ela tá errada, porque a palavra sabios é proparoxítona. Esta é paroxítona terminada em ditongo, esta é paroxítona terminada em ditongo, mas a pessoa que colocou aqui foi infeliz. Essa palavra aqui é proparoxítona, tá? Então, você pode observar que não tem nenhuma aqui, nenhuma delas, né? Cabe para eu dizer que a regra foi extraída da mesma regra, tá bom? Vamos ver de novo, ó. São todas acentuadas em atendimento à mesma regra, tá bem claro aqui, tá? Então, pelo que eu sei, essa palavra aqui é separada dessa forma. Sabios, ela é proparoxítona. Portanto, essa daqui, ó, não tem resposta, tá bom? Número 8. Considere as passagens do texto. O menino me olhou como se viesse de Saturno. Submeter-se à educação física para obter diploma. Os especialistas deveriam se impor por sua competência. Ó, esse aqui é fácil. O menino me olhou como se estivesse vendo Saturno. Ó, como, esse como é um modo como ele me olhou. Ele me olhou como, ó, o como indica modo, tá? Tanto que quando você vai usar o como pronome relativo, ele só pode ser usado se antes dele vier a palavra modo, jeito, forma, maneira. Então você põe lá, jeito como, modo como, forma como, tá vendo, ó? Como se eu como, modo. Aqui é o modo como eu olhei, tá bom? O para, gente, 99% das vezes ele é finalidade. Educação física para obter seu diploma, finalidade, certo? E eles deveriam se impor
por sua competência, por causa da competência, eles vão se impor. Então, aqui, ó, letra D é a resposta correta, né? Para você entender isso daí, você tem que conhecer a parte de advérbio, né? E também saber em relação às conjunções lá. Por exemplo, aqui não se trata de uma conjunção, né? Isso aqui é uma locução. Então, ó, para obter é uma locução adverbial, né? Como se estivesse. Aqui eu tenho uma oração, né? É modal. Essa daqui é modal. E aqui, ó, para obter, né? Para que obtenha, ela tá na forma reduzida, tá? Então aqui eu não tenho a conjunção, mas eu tenho para, né? Que é uma preposição que indica a finalidade. Ó, os especialistas deviam se impor por sua experiência, mas por que você vai se impor? Por causa da experiência, tá bom? Então é a letra D. Então aqui eu tenho que ter conhecimento de advérbios, né? Que quando eu ensino aqui para o pessoal, a gente aprende os advérbios com todas as preposições e cada significado que ele pode ter, né? O por, o para, o como, o de, que são vários significados, e também tem uma ideia sobre as orações subordinadas adverbiais, tá bom? Depois aqui, considere a seguinte passagem do terceiro parágrafo. Sou entusiasta da atividade física, depois mais sou veementemente contrário, disseminado. Tá bom. Então ele diz assim: no contexto em que estão inseridos os termos em destaque na passagem, tem como sinônimo respectivamente. Ó, sinônimo é aquilo que tem o mesmo significado. Entusiasta, gente. Eu sou entusiasta da sua obra, eu sou um admirador. Entusiasta é um admirador. Não é o cara que pratica, ele admira, ó, admirador, certo? Ó, quando você fala veementemente, você quer dizer energicamente, muito, totalmente. Então, ó, a palavra certa é essa daqui, ó. E quando você dissemina, você espalha, difunde, ó. Essa daqui, ó, letra B, tá? Então, aqui entra a parte de semântica, né? Que o aluno tem que estudar. Assinale a alternativa em que a frase redigida a partir do texto está em conformidade com a norma padrão de ortografia e uso da crase. Bom, ortografia, então quer dizer que pode ter alguma coisa escrita com S, dois S, sei lá que tá errado. E a crase, né? A gente tem que verificar a crase, ver se está tudo certinho, né? Regra da crase, que são várias regras, né? E vários casos também de proibição. E ainda os facultativos, né? Então a gente tem que saber tudo. Vamos ver. Parece vigorar na sociedade, ó, parece vigorar, vírgula, na sociedade atual. Percebeu que está entre vírgulas? É porque ele está separando uma. O que é isso aqui? Um adjunto adverbial, uma locução adverbial, né? De lugar. Então tá separado entre vírgulas, tá vendo? Certa obsessão, tá perfeito, certo? Obsessão vem de obseder, ceder, tudo que termina em ceder, primir, gredir, meter é com dois S's, tá? Em relação, ó, em relação. Se você tem alguma coisa em relação, é em relação a, ó, o em relação é sempre a. Se você está em relação a alguma coisa. Então, da palavra relação, sempre vai sair uma preposição, né? Então, aqui é uma regência nominal. Relação a. Aí eu vou olhar aqui. Prática, prática é feminino. Então, a prática de atividades. Perfeito, ó. Essa daqui tá correta. Vamos ver a outra. Algumas universidades ainda estão, peraí, hesitantes, não é com H? Hesitantes quanto, ó, quanto. Toda vez que aparece o quanto é quanto a. Saiu a. Tá bom, então vamos ver a palavra que veio depois. Abolir é verbo. Antes de verbo, não tem crase. Então, gente, a crase é assim, ó. Você tem que. Aqui é a crase, tá aqui, né? Então, o antes aqui, ó, a palavra que está antes, ela tem que puxar um A, ou seja, você tem que observar a regência dela. Se ela é um verbo, ou se ela é um substantivo, um adjetivo, vai ter que puxar o A. O A que é a preposição. Tá, e do outro lado aqui, ó, não pode ter um caso proibido, uma proibição.
Então, todas as proibições, antes de verbo, palavra repetida, antes de masculino, se o A está no singular e a outra palavra está no plural, né? Pronomes pessoais, pronomes demonstrativos, o pronome demonstrativo este e esse, né? Porque o aquele pode. Relativo não pode, cujo e quem, mas o que e o qual pode. Então, quer dizer, eu tenho que conhecer a regra. Mas primeiro eu vejo se puxa o A, que, ó, é relação em relação a, ó, é quanto a. Ah, não posso colocar por quê? Porque abolir é verbo, tá? Vamos continuar. A educação física é considerada por muitos. Aqui tá errado. Imprescindível, ó. Tem um S aqui. Imprescindível. Se é imprescindível, é imprescindível. Imprescindível, gente, é um adjetivo. E os adjetivos e os substantivos, eles têm regência. Alguns deles, né, eles puxam uma preposição. Então, se é imprescindível a, ó, saiu o a, perfeito. Agora, vamos ver depois do a o que tem a palavra qualquer. Peraí. Qualquer, gente, é pronome indefinido. E quando depois do a tem um pronome indefinido, não pode colocar a crase, exceto se for a outra, tá? A outra, você vai colocar a crase. Mas se for outro pronome qualquer, né, você não pode. Então, qualquer, algum, nenhum, tudo, nada, ninguém, vários, muitos, não. Não pode colocar crase, tá bom? Vamos ver aqui. Colocar em discussão. Discussão, gente, é com dois S's. Verbo terminado em tir. Discutir. Discutir, ó. Deixa eu explicar para vocês, ó. Discutir. Para você criar a discussão, você retira o tir. Quando você retirar o tir e antes dele tiver uma vogal, sempre se coloca dois S's, tá? Então, verbos terminados em tir. Para você criar o substantivo, você retirou o tir, mas antes dele tem uma vogal. Então, você coloca dois S's. Se tivesse uma consoante, você ia colocar um S só, tá? Então, aqui, ó, colocar em discussão tá errado, currículo, né? Equivale. Se equivale, equivale a. Tá, agora a. O quê? A e tem um não? De jeito nenhum. Não pode, tá? Depois do a não pode ter não. O não, o que é o não? É um advérbio. Jamais vai haver uma crase diante de um advérbio, de forma alguma. Agora, se fosse equivale à aceitação, aí sim eu colocaria, né? Mas ele colocou um não, acabou. Não tem mais, tá bom? Opa, o que é isso aqui? Olha, insensatez vem de sensato. Toda qualidade que deriva de um adjetivo, ela termina em Z, tá certo? Mas olha, o erro tá aqui, ó. Aqui, ó. Olha, jamais acontece isso aqui, ó. Tem um N, mais duas, três consoantes, tá vendo? Seguidas. Se tem um N, é um S só. Insensatez, um S só, tá? E não dois, como tá aqui, tá bom? Então, olha, aqui é com Z porque vem da palavra sensato, que é um adjetivo. E tudo que deriva substantivo derivado de adjetivo é sempre com Z. Por exemplo, escasso, escassez, tímido, timidez, polido, né? Polidez, grávido, gravidez, tudo com Z, tá bom? Então aqui o Z tá certo, mas aqui um S a mais tá errado. Se exigir que os alunos da faculdade se dediquem, quem se dedica a quê? Isso é um verbo. Quando é verbo, a gente faz a pergunta completa. Se dedica a quê? Esse verbo aqui, ó, é um VTI. Ele tem a preposição a. Isso quer dizer que pode acontecer uma crase. Vamos ver. Depois do a, tem um exercício e ele é masculino e pior, tá no plural. Então, ó, só pelo fato de ser masculino já era, né? Não posso colocar a crase. Então, a nossa letrinha certa aqui, da número 10, é a letra A, certo? Vamos agora ler esse texto aqui, ó. Um dia na vida de Adão e Eva, né? Para entender nossa natureza, nossa história, nossa psicologia, devemos entrar na cabeça dos nossos ancestrais caçadores-coletores. O campo próspero da psicologia evolutiva afirma que muitas de nossas características psicológicas e sociais do presente foram mudadas durante essa longa era pré-agrícola, né?
antes da gente se tornar sedentário, né, e começar a plantar para sobreviver. Ainda hoje, afirmam especialistas da área, nosso cérebro e nossa mente são adaptadas para a vida da caça e da coleta. Nossos hábitos alimentares e nossos conflitos são todos consequência do modo como nossa mente de caçadores-coletores interage com o ambiente pós-industrial dos nossos dias, megaconstruções, aviões, telefones, computadores e tal. Esse ambiente nos dá mais recursos materiais, uma vida mais longa, né, do que a gente desfrutaria na geração anterior, mas também nos faz sentir alienado, deprimido, pressionado. Para entender por quê, apontam os psicólogos evolutivos, precisamos nos aprofundar no mundo dos caçadores-coletores que nos moldou, o mundo que subconscientemente ainda habitamos. Porque, por exemplo, as pessoas se regalam com alimentos altamente calóricos que tão pouco bem fazem aos seus corpos. Nas savanas e florestas de caçadores-coletores, habitavam alimentos doces e calóricos, era extremamente raro, e a comida em geral era escassa. Se uma mulher da Idade da Pedra se deparasse com uma árvore repleta de figos, né, a coisa mais razoável a se fazer era ingerir o máximo que pudesse imediatamente, antes que um bando de babuínos, né, começasse a comer tudo. Então, hoje, podemos morar em apartamentos com geladeiras abarrotadas, mas nosso DNA ainda pensa que estamos em uma savana. É o que nos leva a comer um pote inteiro de sorvete. Quer dizer que o nosso ser interior ainda é um caçador-coletor, né? A gente ainda tem essa mentalidade. Então, é por isso que a gente, às vezes, come além da conta, sem necessidade, né? Porque o mundo hoje em dia tem diversas opções para você comer. Vamos ver então, ó. Conforme o texto, as nossas características psicológicas sociais evidenciam o quanto evoluímos? Não, ele foi bem claro ali. A gente não evoluiu, muito pelo contrário, a gente ainda tem essa relação, né? A vida em um ambiente urbanizado pós-industrial tem sido determinante para fazer evoluir? Ó, não, senhor, muito pelo contrário, a gente entra em choque, né, com essa realidade. Deixa você até meio depressivo. A superação de nossa natureza de caçadores, ó, superação, a gente não superou. Segundo o texto, não foi superado nada. O fato de termos sido moldados para sobreviver em um ambiente sem provisões facilitou nossa adaptação aos desafios do mundo atual? Não, não é nada disso. Então, não é isso que ele disse aqui, muito pelo contrário. A gente tem muita comida no mundo atual e age como se fosse um caçador-coletor. A nossa adaptação para a caça e coleta faz com que vivamos em conflito com o nosso ambiente, o meio industrial, já que não há escassez de recursos materiais. É essa daqui, com certeza, né? Essa daí, tá? Vamos ver de baixo. No trecho. Vamos lá, então. Esse trecho da questão número 12. Esse ambiente nos dá mais recursos materiais e vida mais longa do que desfrutada por qualquer geração anterior. Estabelece uma relação por subordinação, coordenação, subordinação, subordinação. Subordinação cujo sentido é comparação, coordenação sentido é conclusão. Vamos ver. Este ambiente nos dá, vamos organizar aqui para explicar para vocês. Ó, este ambiente nos dá mais recursos materiais. Tá vendo aqui, ó? Eita. De vez em quando, esse meu caderninho aqui, ele voa e vai para frente, eu fico lá atrás com a minha canetinha. Então, esse ambiente nos dá mais recursos materiais, tá vendo? Aqui, ó, é uma oração, tá? E, se tem o e, é uma conjunção coordenada, tá? E vida mais longa do que a desfrutada, ó. Mais longa do que a desfrutada aqui, ó. Então, e mais longa. Ó, isso aqui é uma oração. Do que a desfrutada por qualquer geração. Aqui eu já tenho, ó, uma outra oração. Essa é subordinada e essa daqui é coordenada. Certo? Vamos ver aqui que tipo de colocação que ele colocou aqui. Ele não separou em duas, né? É só coordenada, ó. Tenho subordinada. Subordinada cujo sentido é comparação. Sim, tenho aqui. Coordenada conclusão? Não. Vamos ver a outra coordenada. Explicação? Não. Eu tenho uma coordenada aqui no meio, mas é adição, tá? O correto aqui seria ele separar em dois períodos, né? Então, aqui a colocação feita aqui no exercício está errada. Então, ele teria que colocar esse ambiente nos dá, essa aqui é a primeira oração, daí o E, eu tenho uma oração coordenada, a sindética aditiva, e depois aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial
comparativa, tá? E essa daqui é a oração principal. Então, aqui, ó, cujo sentido é uma comparação, seria essa aqui, ó. Subordinada comparativa. Eu descartei aqui a coordenada, porque a coordenada que eu tenho aqui é aditiva. Ele colocou conclusão e explicação. Então, essa aqui tá fora. Consequência não é e proporção não é. É comparação, tá? Ó, mais longa do que, certo? É uma comparação. Beleza? Então, a letra A. Vamos para número 13. Tem umas palavras grifadas aí que ele quer. Está empregada no sentido figurado. Está empregada no sentido figurado. Tá. Sentido figurado não é o real, né? Vamos ver então. Devemos entrar na cabeça dos nossos ancestrais, caçadores-coletores. Os ancestrais são caçadores-coletores. Perfeito. Aqui tá aqui, ó. Aqui é o real. Aqui é a forma denotativa. Certo? Denotativa, real. As pessoas se regalam, quer dizer, se fartam, se deliciam com os alimentos. Normal também. Forma denotativa. Nossas características psicológicas e sociais do presente foram moldadas durante essa longa era. Ó, as características você molda, é isso? Molde. Não, gente, característica não se molda, né? Então, isso aqui está no sentido figurado. Ó, são todas consequências do modo como nossa mente de caçadores-coletores interage com o ambiente. Perfeito. Aqui está na forma real, denotativa. Esse nos dá mais recursos materiais e vida mais longa do que a desfrutada por qualquer geração. Vida desfrutada. Perfeito. Tá bom? Aqui é a palavra desfrutada. Bom, olha, essa daqui, ó. Essa daqui, ó, é a que tá na forma figurada, porque você não molda características, tá bom? 14. Considere o seguinte trecho redigido a partir do texto. Tá, tem um texto lá em cima, a gente já viu, né? Então tem um trecho aqui. O que é para fazer? Ah, é para completar com era. Atirava afortunado disposto. Vamos ver. Era. Como os caçadores-coletores viviam em um ambiente que. Eu tenho que pôr o era aqui, né? Ó, para você colocar o verbo, você tem que perguntar quem é que era? Porque se tem o verbo, eu tenho que fazer a concordância verbal. Então, quem é que era escasso? Ó, os alimentos calóricos, eles eram escassos. Então, quem é que eram? Os alimentos calóricos. Eram, no plural. Ao encontrar algum fruto doce, daí qual que é o verbo? Atirar. Então, ao encontrar um fruto doce, atirava-se ou atiravam-se? Quem é que se atirava? Os caçadores-coletores, ao encontrar algum fruto doce, atiravam-se. No plural. Atiravam-se. Então, aqui vai ficar no plural, tá? E daí, afortunado. Outra palavra, afortunado. A ele com a avidez de quem tem a certeza de ser afortunado ou afortunado. Vamos ver. Os alimentos calóricos, ao encontrar algum fruto doce, atiravam-se a ele com a avidez de quem tem a certeza de ser. Ah, quem é que é afortunado? Ó, quem é que é afortunado? Vamos ver aí. Os caçadores-coletores, ao encontrar algum fruto doce, atiravam-se a ele com a avidez de quem tem certeza de ser afortunado. Quem é que era afortunado? O fruto. Afortunado. Aí tem mais uma palavra aqui, disposto. Além da pressa em ingerir rapidamente o alimento, devido ao receio de surgirem concorrentes, ó, aqui vou colocar o disposto. O disposto se refere ao concorrente, né? Disposto é um adjetivo. Quem é que esse adjetivo se refere a que palavra, ó? É o concorrente. Tá aqui, ó, substantivo. Então vai ficar dispostos, concorrentes dispostos. Deixa eu ver. Atiravam-se, afortunado. Ó, eu acho que é a letra D, tá vendo? Eram, atiravam-se, afortunado, que é o fruto dispostos, certo? Entenderam? Afortunado, um prêmio da natureza, uma dádiva divina, né?
Vamos lá, 15. Assinar a alternativa em que a posição do pronome destacado está em conformidade com a norma, ó, colocação de pronome, próclise, ênclise, mesóclise. Ele grifou aqui o pronome, né? Então vamos lá, tem que olhar o C. Pois bem, olha, ele tá depois do verbo, eles fizeram ênclise. Eu tenho que olhar antes e ver se não tem um atrativo. Tem sim, ó. Isso aqui é um advérbio de tempo. Então o C teria que estar aqui, porque tem um atrativo. Essa daqui tá errada. Vamos ver a outra. Nossa forma de organização resume-se, ele colocou após o verbo. Tem um atrativo? Não. Forma de organização, organização é um substantivo, não tem atrativo. Ele fez certo, colocou após o verbo. Vamos ver a outra. Atualmente ainda considero, ó, ainda se considera, ó, advérbio, ó, se considera, tá? Tá errado aqui, ó, errado. Se conhecendo, jamais você começa a oração com um pronome do caso oblíquo, tá? Não pode, me, te, se, nos, vos, não pode começar a oração com o pronome do caso oblíquo, tá? Pronome átono do caso oblíquo, né? O me, te, se, nos, vos, o lhe. A psicologia evolutiva tem se dedicado. Tem se dedicado. Ó, eu voltei aqui, eu olhei, parece que eu tinha assinado certo. Fiz certo aqui é errado. Fui olhar de novo para ver se eu tinha feito errado aqui. Então, aqui errado, errado, errado. Agora essa daqui de baixo. Ó, a psicologia evolutiva tem dedicado. Tá, vamos analisar. Ó, aqui tem dois verbos. Quando tem dois verbos, é uma locução verbal. Então, tem três casos. Tem assim, ó. Se o último verbo terminar em NDO, é gerúndio. E daí pode tudo. Você pode colocar antes, no meio ou depois o pronome. Se o último verbo terminar em ar, er, ir, então é infinitivo. Também pode tudo. Pode colocar antes, no meio ou depois. Agora, se o último verbo terminar em ado, ido, que é particípio, jamais você pode colocar após o particípio. Então, eu poderia colocar aqui ou aqui, certo? Menos após o particípio, ó. Então, essa daqui também tá errada. A única certa é essa aqui mesmo, né? Então, a letra B é a nossa alternativa certa, tá bom? Então, encerramos aqui a prova de português, de investigador. Tá legal? Eu vou corrigir também a do escrivão, o raciocínio lógico. Vão acompanhando aí e continua com a gente, beleza? Até lá!